o Ação Brasil entrevistando Gilberto Fraqueta. O Gilberto é daquela turma antiga, né? Aquela turma de 81, do Movimento pelos Direitos da Pessoa com Deficiência, né? O Gilberto é da turma da Constituinte, mandou diversas sugestões, né? Fez debates com os deputados para Constituinte. O Gilberto é uma pessoa realmente que a gente tem que tirar o chapéu, né? No movimento das pessoas com deficiência. Quando eu comecei, Gilberto, eu que estava cuidando do João, né? Do João Batista, que é meu irmão com deficiência. Quer dizer, isso já fazem 30 anos, quer dizer, era um garoto, né? E vocês já... Bom, assim, era a nossa fonte de inspiração. Então, Gilberto, queria que você voltasse um pouco no tempo, com calma, né? Falasse daquela época de 80, né? Do Ano Internacional da Pessoa com Deficiência. Ficasse bastante à vontade. Então, olha, essa época foi bastante rica para nós, né? Pessoas com deficiência, porque foi um momento em que a gente percebeu que a gente podia se organizar para mudar alguma coisa da sociedade, né? Porque naquela época, praticamente as instituições que existiam, as entidades, eram voltadas eram mais temáticas, né? Então você tinha organização voltada para o esporte, outra para as questões sociais. E foi um momento que a gente viu que a gente poderia se organizar para as grandes questões políticas do nosso país e tratar dessa questão da pessoa com deficiência no sentido de incluí-la, né, na sociedade. Então, eu acho que você falou em 81, né? A gente praticamente um pouquinho antes de 79 que a gente começou a se encontrar, a se organizar. E tem um fato muito importante, que foi que nós é que organizamos o Ano Internacional da Pessoa com Deficiência em 81, né? E foi ali que a gente viu que a gente tinha muitas propostas para fazer, né? Então nós tivemos várias mesas redondas, tivemos vários debates e nós conseguimos elaborar propostas. E essas propostas é que mais tarde foi aquela que nós incluímos na Constituição. Porque pouca gente... Quer dizer, foi um preparo então, né? Foi, nossa. Porque pouca gente sabe que as propostas que estão na Constituinte foi elaborada por nós, não foi por parlamentares. Quer dizer, na verdade, nós fazíamos e os parlamentares só assinavam, né? Que iam até prontinha para eles, né? Lembra disso, né? Foi praticamente pronta. Por quê? Porque nós elaboramos um conjunto de propostas que abrangia, né, todas as áreas, né? A educação, saúde, esporte, cultura, lazer, a questão política de votar, porque a gente até hoje tem dificuldade de votar, porque você vai votar, mas é sempre lá em cima, né? A gente não tem acesso, inclusive, quase que às urnas de votação. Então, nessa época, nós elaboramos todas essas questões, fizemos uma emenda popular, né? Aí nós conseguimos o abaixo assinado do número de pessoas suficiente, formamos uma comissão, fomos a Brasília, eu fiz até parte dessa comissão que eu representei a cidade de São Paulo, e entregamos a então presidente da Constituinte, que era o deputado Ulisses Guimarães. Entregamos a ele as propostas, então são essas propostas que estão na Constituição hoje, né? Então, quer dizer, foi um trabalho muito grande que a gente fez aí, né? Então, nós produzimos muita coisa, porque foi depois de estar na Constituição que começaram a existir leis. Por exemplo, a Lei 7.853, que é quase um estatuto da pessoa com deficiência, ela foi o quê? Baseada na Constituição, né? Depois, recentemente, veio outras leis, por exemplo, veio a Lei 10.048, a 10.098, teve o decreto 3298 que regulamentou a Lei 7.853, né? E o interessante, eu acho que esse histórico, Gilberto, a gente está com tempo, acho que era importante dar esse histórico, porque quando você começou com esse trabalho de movimentação dos movimentos das pessoas com deficiência, nós tínhamos entidades com uma visão muito caritativa. As entidades tratavam das pessoas com deficiência como coitadinhos, quer dizer, e só tinha entidades, não tinha entidades de direito, quer dizer, de defesa, né? Então você, o Rui Bianchi, enfim, se a gente for contar do pessoal daquela época, né? Foi um pessoal que inaugurou uma luta de direitos, né? Porque até então, praticamente, você via a pessoa com deficiência, ela estava ou numa esquina vendendo guloseima ou praticamente quase que pedindo, era um pedinte, né? Você praticamente não via a pessoa deficiência exercendo uma atividade profissional ou cultural, né? Quer dizer, o deficiente praticamente ele era considerado um cidadão de segunda categoria, né? Então eu acredito que quando a gente foi para a Constituição,
praticamente foi a nossa a certidão de nascimento, porque foi ali que nós passamos a existir, foi ali que nós passamos a reivindicar, né? E eu acho que nessa época também nós inauguramos uma coisa que eu acredito que foi muito importante. A gente estava sem saber, né, começando a construir a democracia participativa, porque nós temos a democracia representativa, que é importante, mas nós nos organizarmos, ou seja, a nossa participação direta, né, para influenciar a sociedade no sentido da gente ter as nossas reivindicações atendidas, né? Claro. E é isso que a gente pensa hoje, quer dizer, é cada vez os deficientes eles se organizarem mais, né, discutir as suas questões e lutar para que elas passem agora a ser implementadas. Porque de leis nós não precisamos mais praticamente, né? Temos quase, a lei nossa é bastante abrangente. O que falta agora é fazer com que essas leis agora elas sejam implementadas. Então, mas Gilberto, a gente vê deputados fazendo o estatuto da pessoa com deficiência e gente agora sendo candidato dizendo que vai fazer leis. Nós não precisamos de lei mais nada. Acho que o país que tem mais lei para pessoa com deficiência é o Brasil. Precisamos de cumpri-las, né? Então, eu acho que essa é a questão fundamental hoje. Tá? Eu acho que o estatuto ele é até complicado porque às vezes ele pode até tirar direitos. Tirar direitos, inclusive. Então, eu acho que hoje é o seguinte, é fazer com que os diversos governos, federal, estadual e o municipal, ele cumpra a legislação, né? Eles cumprindo a legislação, eu acho que o deficiente vai ter muito mais facilidade na sua inserção social. Gilberto Fracchetta, você é uma sumidade nossa na questão das pessoas com deficiência. Nós vamos voltar num outro programa, nós vamos falar sobre a campanha da fraternidade, nós vamos falar de 25 milhões de pessoas com deficiência, de questão de políticas públicas, né? Nós vamos falar principalmente de 100 mil vagas em aberto que temos para pessoas com deficiência e não temos as pessoas preparadas para colocar nesse mercado de trabalho, né? Então você está sendo convidado para ir até os nossos estúdios e a gente gravar um programa onde vamos debater esses 3 temas. Você aceita? Será um prazer muito grande, né? Você dispõe a hora que vocês acharem conveniente e aproveito a oportunidade para agradecer, né? Porque é um prazer sempre grande a gente estar falando sobre essa questão da pessoa com deficiência. Muito obrigado. O fã-clube do cantor Andy Kim e que está ajudando a Associação Brasileira de Síndrome de Williams. Estão organizando aqui o evento. Eu queria que a Inês falasse um pouquinho dessa organização. O fã-clube do cantor Andy Kim tem o intuito de divulgar o artista e também apoiar a Associação Brasileira de Síndrome de Williams através do próprio artista e da divulgação da síndrome no meio social, geral, internacional, inclusive. Sônia, o que você achou do evento? O evento estava muito bom, serviu aos nossos propósitos, né? De divulgar o cantor e ajudar a síndrome. E vocês pretendem fazer mais eventos? Com certeza vamos fazer. E junto com a Jo também, para dar síndrome de Williams. Inês, como é que as pessoas podem participar do fã-clube? Nós temos atualmente um site que deve estar aparecendo aqui na sua telinha e através desse site nós temos disponibilizando todos os telefones e contatos, estamos à disposição de todos vocês para informações e cadastros. O Ação Brasil com certeza vai estar em outros eventos, né, da Síndrome de Williams e com certeza esse fã-clube muito aumentado e que vai colaborar muito inclusive com a associação. O Ação Brasil vai ficando por aqui e até o próximo evento. Muito obrigado.